Queridos amigos, em todo o Brasil, continuamos falando sobre a ação penal e nesse bloco vamos tratar da atuação do Ministério Público na ação penal privada. É errado dizer que o MP não tem atuação na ação penal privada. Você sabe que na ação penal privada o MP não é parte. Na ação penal privada o MP não é legitimado para o ajuizamento da ação. Porém, o MP atua na ação penal privada como fiscal da lei. O MP é custos legis na ação penal privada. Então, nosso tópico agora no caderno é o tópico atuação do Ministério Público na ação penal privada. Então, nós vamos iniciar indicando qual é a atuação do MP. O MP, na ação penal privada, é fiscal da lei, atuando, portanto, como custos legis, como cuidador da lei. Nós, então, vamos anotar que na ação penal privada, o Ministério Público atua como fiscal da lei, exercendo, portanto, a função de custos legis no processo penal. O Ministério Público, portanto, atua como fiscal da lei, exercendo a função de custos legis. E na prática, o que ele pode fazer? O Código de Processo Penal, no artigo 45, vai tratar da primeira possibilidade em relação à atuação do Ministério Público. O MP pode aditar a queixa-crime. Na sua tela, artigo 45 do Código de Processo Penal. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Parágrafo 2º. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Olha que interessante. O artigo 45 do CPP vai dizer que o Ministério Público pode aditar a queixa-crime. Aditar significa acrescentar, significa alterar, enfim, causar alguma alteração naquele texto inicial que foi elaborado. Isso o Ministério Público pode fazer, segundo regra expressa do artigo 45 do Código de Processo Penal. E qual é o prazo para este aditamento? O prazo que você acabou de ver. O parágrafo 2º vai dizer que o Ministério Público tem 3 dias, tem o tríduo para realizar este aditamento. O MP, então, é intimado após o juiz receber a queixa e então se manifesta no prazo de 3 dias se tiver que aditar alguma coisa. Não se manifestando no sentido de aditamento, então significa que o Ministério Público não tem o que aditar. Mas aí veja só, é importante que você saiba quais são os limites deste aditamento realizado pelo Ministério Público. Tenha muito cuidado. Este aditamento, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, é um aditamento limitado, porque no aditamento o Ministério Público não pode incluir novas infrações penais ou novos querelados. Por não ser legitimado para a ação penal privada, não pode o MP incluir novas infrações penais e novos querelados. Vamos, portanto, anotar o seguinte: o MP poderá aditar a queixa. O MP poderá aditar a queixa no prazo de 3 dias. O prazo para o aditamento, portanto, é de 3 dias. E aí veja, não pode o MP, não pode o Ministério Público incluir novas infrações penais ou novos querelados. Não pode o MP incluir novas infrações penais ou novos querelados. Este, inclusive,
é o entendimento de Nestor Távora e também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aparece na sua tela. O STJ, no HC 85039 de São Paulo, decidiu o seguinte: processual penal, habeas corpus, estupro, alegada inépcia da queixa, isso quando estupro ainda era de ação penal privada. Prolação de sentença, preclusão, procuração, ausência de poderes específicos, queixa assinada pela vítima, desnecessidade, ação penal privada, aditamento, Ministério Público, possibilidade. 1. Resta preclusa a alegação de inépcia da queixa se a question não foi suscitada antes da prolação da sentença. Precedentes do STF e STJ. 2. Se a queixa vem subscrita pelas vítimas, além do respectivo advogado, fica suprida a necessidade de outorga de poderes específicos na procuração. 3. Nos termos do artigo 45 do Código de Processo Penal, a queixa poderá ser aditada pelo Ministério Público, ainda que se trate de ação penal privativa do ofendido, desde que não proceda a inclusão de coautor ou partícipe, tampouco inove quanto aos fatos descritos, hipóteses, por sua vez, inocorrentes na espécie ordem denegada HC 85039, o relator ministro Félix Fischer, julgado em 5 de março de 2009. Olha que importante isso. O STJ, fazendo menção ao artigo 45 do CPP, que diz que de fato o Ministério Público pode aditar a queixa-crime, porém fazendo a ressalva de que o Ministério Público não pode proceder à inclusão de coautores ou partícipes, isto é, novos querelados, e tampouco inovar em relação aos fatos. O Ministério Público não pode acrescentar novos fatos nesta queixa, não pode aditar para a inclusão de novos fatos. Olha que interessante esse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Então, a MP não pode incluir novos querelados e tampouco novas infrações penais. Também não poderá incluir novas infrações penais. Agora, veja o seguinte. Existe um entendimento na doutrina contrário a isso. Então você vai acrescentar no seu caderno que existe uma segunda corrente minoritária, corrente de Fernando Tourinho, que permite a inclusão de novos querelados no aditamento feito pelo Ministério Público. Então você vai anotar esta segunda corrente, Fernando Tourinho, dizendo: é possível sim que o Ministério Público adite a queixa para a inclusão de novos querelados. Segundo ele, esse é o objetivo do artigo 45 do Código de Processo Penal, permitir que o MP inclua novos réus na ação penal privada. Mas é um entendimento que, você sabe, não predomina, corrente minoritária. Agora veja, se o Ministério Público não pode incluir, segundo a corrente majoritária, novas infrações penais e novos querelados, o que então o Ministério Público pode fazer neste aditamento? E aí veja, a doutrina vai dizer que o Ministério Público pode proceder à correção de meros aspectos formais da queixa. Por exemplo, o Ministério Público pode corrigir a qualificação das partes. O Ministério Público pode corrigir o dia em que os fatos ocorreram, se aquele dia que está narrado na queixa não está de acordo com aquilo que realmente aconteceu. O Ministério Público pode proceder à correção do lugar dos fatos. Isso o Ministério Público também pode fazer. Então veja, o aditamento realizado pelo Ministério Público vai se limitar à correção de aspectos formais. Exemplo, qualificação das partes. Exemplo, alteração do dia do fato. Exemplo, alteração do local do fato. Isso o Ministério Público pode proceder à correção. O que diz ainda o Código de Processo Penal sobre a atuação do MP? Aparece na sua tela o artigo 48 do Código de Processo Penal. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. O que mais faz o Ministério Público na ação penal privada? É fiscal do princípio da indivisibilidade, princípio do qual já tratamos. O que faz o Ministério Público, portanto, na ação penal privada? O MP é fiscal do princípio da indivisibilidade. O MP é fiscal do princípio da indivisibilidade. Você já conhece este princípio, você já sabe
que o ofendido não pode escolher contra quem irá oferecer a queixa. E o querelante, o ofendido, quando se transforma em querelante, também não pode escolher contra quem irá prosseguir na queixa-crime. Então veja, o Ministério Público ficará atento em relação à observância por parte do querelante quanto ao princípio da indivisibilidade. Verificando o Ministério Público que houve escolha por parte do ofendido ou por parte do querelante, que é o ofendido quando oferece a queixa, o Ministério Público então vai se manifestar no sentido da extinção da punibilidade em relação a alguns dos autores do fato ou em relação a alguns querelados. Legal? Então ficará atento o Ministério Público em relação à observância do princípio da indivisibilidade. Ele será um fiscal do princípio da indivisibilidade na ação penal privada. Então encerramos o tema ação penal privada e no próximo bloco, ação penal privada subsidiária da pública, só para você.